Voltei. Vamos lá. Ainda falando sobre a economia, né? A gente tem a região de Santa Cruz de la Sierra, que é o coração econômico do país. Lá nós temos plantação de soja, de cana-de-açúcar, de milho, temos aproveitamento do petróleo, do gás natural, tá? E algo muito interessante é o seguinte, essa região de Santa Cruz está ligada diretamente ao Porto de Santos. E aí a gente volta lá atrás nas características físicas da Bolívia, quando eu falei com vocês que era um país sem saída para o mar. O que ela fez? A partir de um acordo com o Brasil, criou uma infraestrutura tal que conectou o coração econômico do país, né, Santa Cruz de la Sierra, a partir de uma ferrovia, né, que liga diretamente essa região para o Porto de Santos no Brasil, para aumentar a fluidez nesse espaço e contribuir para as exportações dos produtos bolivianos, tá bom? E entrada também, beleza? Vamos continuar. É por ali que a soja boliviana, desenvolvida pelo agronegócio boliviano, é exportada, obviamente, né? E também é bom citar que existe um gasoduto entre Bolívia e Brasil, né? Nada acontece de graça, né? Essa ferrovia ligando Bolívia e São Paulo não foi feita à toa, ocorreu por conta desse contato entre os dois países, né? É o gás natural sendo direcionado diretamente ao Brasil, que inclusive esse gás natural, se não me falha a memória, é fundamental para alimentar o Pará, né? Uma das fontes de energia que alimentam o Pará é justamente esse gás natural, né? Esse gasoduto Bolívia-Brasil, né? Que foi construído aí entre os dois países, tá? Que também o gasoduto Bolívia-Brasil parte de Santa Cruz de la Sierra, beleza? E também é bom trocar uma ideia aqui sobre as perdas territoriais, né, e instabilidade política da Bolívia. Eu coloquei aqui a Guerra do Pacífico, que ela é realmente importantinha, tem vários outros conflitos que aconteceram, só que eu vou dar destaque para a Guerra do Pacífico, vou passar até um pouco rápido por ela e vou chegar ao conflito atual que a gente presencia na Bolívia, porque é fundamental que vocês tenham isso em mente, porque isso vai estar em qualquer prova daqui a 5 anos, né, ou daqui a 1 ano, né, ou para a vida de vocês mesmo. Vocês precisam saber o que acontece no continente em que vocês moram, tá? A Primeira Guerra é a Guerra do Pacífico, que vai de 1879 até 1883. Foi entre Chile, Bolívia e Peru. Era uma disputa por uma área rica em nitrato, né, lá do deserto do Atacama, né, e esse nitrato era fundamental para a construção de explosivos e para fertilizantes, ou seja, fertilizantes necessários para a agricultura, né, que esses países desenvolviam. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, quem foi que se relacionou, foi Chile, Bolívia e Peru. 3 países que têm uma economia basicamente guiada pelo setor primário, ou seja, a disputa por uma região rica em um recurso que é fundamental para o desenvolvimento de fertilizantes é extremamente estratégico, né? E por isso que esses 3 países disputam, tá? A Bolívia perde, e com isso perde a província de Antofagasta, né? que dava a saída para o Oceano Pacífico. Ela tinha uma regiãozinha ali, chamada de Antofagasta, é isso mesmo, né, que proporcionava lá atrás, no século XIX, para a Bolívia uma saída para o mar. Ela perde nessa guerra essa saída, aí ela chega nessa estrutura que eu comecei a aula falando para vocês, né, sem comunicação com o mar. E o Peru, ele perde a província de Tarapacé, ou seja, o Chile sai vencedor dessa guerra, tá bom? Se vocês terem uma ideia da estabilidade política que é comum ali na Bolívia, em mais ou menos 2 séculos, vamos colocar aí de 1825 até 1981, quase 2 séculos aí, forçando um pouquinho, a Bolívia passou por 192 golpes de Estado.
192 golpes de Estado. E aí a gente chega no que eu queria falar com vocês, que é 2019. Por que isso é fundamental? Pelo seguinte, vamos lá. A Bolívia ela nunca teve uma história fácil, uma história tranquila de se compreender. Ela nunca teve uma estabilidade interna bem posta desde o processo de colonização. Existia antes, né, durante o Império Inca, e a partir do momento que os espanhóis chegam na Bolívia, isso acaba. E ao longo das várias décadas, dos anos passando, né, várias instabilidades ocorriam, seja pelas chacinas que aconteciam por parte do colonizador contra os indígenas, seja por movimentos indígenas cobrando uma participação política, porque eles nunca ficaram calados, eles sempre partiram para cima, né? E os pontos principais para vocês é justamente o que eu já comentei: a Guerra da Água, no início do século XXI, Guerra do Gás, né, que eu também já comentei com vocês, e os processos que vieram se desenvolvendo até hoje em dia. Evo entra no poder em 2005, né, rolaram algumas tentativas de tirar ele do poder, mas não foram bem sucedidas porque a população estava do lado dele, impediram que golpes fossem dados durante esse período do governo de Evo Morales. E conforme o preço dos minerais, dos minérios foi caindo no mercado externo, a popularidade de Evo também foi caindo. Até porque ele vinha desenvolvendo uma série de políticas que iam justamente contra o povo, né, com a permissão de construção de rodovias em terras indígenas, concessões ao agronegócio esse que estava extremamente interessado em avançar sobre as terras indígenas e enfim, produzir cada vez mais, o que gera para os indígenas fome, morte, tudo mais, que a gente já conhece, né, só olhando aqui para o Brasil, né, que acontece até hoje, esses casos. E por conta dessas seções, né, o Evo, por exemplo, que é de um partido caracteristicamente de esquerda, o MAS, né, que inclusive a sigla MAS significa Movimento para o Socialismo, né, é um partido reconhecido de esquerda, e o Evo veio para o Brasil durante a posse de Bolsonaro. Óbvio que Evo está interessado nas relações econômicas entre Brasil e Bolívia. A gente já viu que uma das saídas extremamente importante para a Bolívia é o Porto de Santos. Então, ele deixar de prestigiar a posse de um presidente brasileiro é estrategicamente complicado, mas isso teve uma repercussão extremamente negativa entre os apoiadores do MAS e os apoiadores de Evo Morales. Então, ele começa a perder apoio nas regiões em que ele tradicionalmente tinha apoio, né, que eram nas regiões indígenas e com as populações bolivianas mais pobres. E nesse cenário começa uma crise econômica, beleza? Justamente porque os preços do principal produto que são exportados pela Bolívia despencaram. E aí os programas sociais começam a ser afetados também. Então a estabilidade, pelo menos econômica, que existia na Bolívia ao longo dos anos, crescimento absurdo do PIB boliviano durante os governos de Evo Morales, enfim, diminuição da mortalidade infantil, acesso à educação e saúde, enfim, começam a ser afetados, né? E os jovens que não passaram por todo esse processo de luta que os indígenas fizeram desde muito tempo, eles começam a ver o Evo como o sistema, como aquele responsável por tudo de ruim que estava acontecendo. E olham para os movimentos de direita e extrema direita, né, como os diferentes, como os legais, né, os disruptivos, os que vão contra o status quo, né, o Estado ali presente. E começam a aderir a esses movimentos. E aí a gente vai entrar numa realidade em que Evo Morales ele puxa, né, uma votação, né, com o povo boliviano, né, para perguntar se ele poderia concorrer a mais um mandato.
E aí o não foi assim, a maioria expressiva. Já tinha cumprido 3 mandatos, ele iria para o seu quarto. Só que o que acontece? Ele recorre à justiça boliviana justamente porque ele diz que houve infrações durante esse pleito. Por quê? Porque chega à mídia denúncias de corrupção relativas a uma ex-companheira, uma ex-namorada de Evo Morales, né, relacionada a empresas chinesas. Né? E essas denúncias vão para a mídia justamente durante o período de votação, né? Que o Evo tinha perguntado para a sociedade se ele podia ou não participar das eleições. O órgão entende que realmente isso foi montado e permite que Evo concorra. E aí, quando ele concorre, ele ganha o seu 4º mandato no poder da Bolívia. A direita e a extrema-direita não aceitam isso, ficam extremamente revoltados, vão às ruas, começa uma violência generalizada. E aí, quando eu falo violência generalizada, gente, é algo bizarro. Não foi muito noticiado isso aqui no Brasil, mas é algo bizarro. Tá? Porque quando a gente fala dessa direita, dessa extrema-direita nas ruas da Bolívia, a gente está falando de um grupo político extremamente racista. Né? E aí, quando é racista mesmo, de ir contra os povos originários, os povos indígenas, pregar uma raça descendente de europeus, por mais que estejam na América Latina. Percebe como não faz sentido? Né? Pregam a religião, falaram que uma das pautas, né, era que Evo Morales tinha expulsado a Bíblia de dentro do governo da Bolívia, sendo que isso não faz o menor sentido, porque o Estado é laico, né? Todo Estado democrático ele é laico, e não tem que ter a Bíblia ali dentro, porque ele tem que incorporar todas as religiões, respeitar a todas as religiões de maneira igual, né? Igualitária. Né? Evo também reconhece os povos indígenas, né? Tem uma bandeira, se não me engano, Cachamama, uma coisa assim, me fugiu agora o nome, que era uma bandeira dos povos indígenas, né? Dizendo que a Bolívia era um estado plurinacional, por conta de vários povos que existiam ali dentro. As primeiras coisas que a extrema-direita reclamava era justamente com essa bandeira, dizendo que não fazia sentido essa bandeira e que ela devia ser posta para fora, né, do Estado boliviano, porque era a bandeira do MAS, que é o partido do Evo, por mais que essa bandeira, como eu já falei, fosse dos povos indígenas. Então, uma série de informações truncadas, mal passadas, né, falta de estudo talvez mesmo, né, de leitura, que foram para as ruas. E Evo Morales, percebendo isso tudo, vai a público e diz que para que a democracia se mantivesse, ele aceitava, né, que aconteceram irregularidades durante a votação. Por quê? Porque essa votação demorou, essa última em que o Evo foi eleito presidente novamente, pela 4ª vez, ela demorou para sair o resultado. Né? Porque na Bolívia você tem pequenos vilarejos, pequenos municípios, né? E que você contabilizar ali os votos, até porque o voto não é digital, é escrito, né? É um pouco complexo, mas a extrema-direita achou que isso fosse uma manipulação por parte da esquerda, né? E que por isso não aceitavam, né, o resultado das eleições. Então o Evo fala, olha gente, calma, eu aceito isso que estão falando, e eu digo mais, eu aceito que a OEA, Organização dos Estados Americanos, né, junto com Paraguai, México e Espanha, venham para cá e verifiquem, né, com o órgão voltado, né, justamente às eleições bolivianas, né, se houve realmente irregularidades. Perfeito? Para a extrema-direita isso aí não foi algo importante, não foi. Eles continuaram indo para as ruas e a violência aumentou. Eles começaram a assassinar povos indígenas, eles começaram a sequestrar familiares de políticos, principalmente de políticos ligados ao MAS, a matar pessoas ligadas ao MAS, né?
A esquerda tinha dificuldades de ir para a rua, porque se fosse para a rua seria morta, né? Então, isso ocorreu, né? E a OEA, ela solta um relatório prévio, né? E é como o nome já diz, né? É um relatório prévio, não é um relatório final, que alguns meses depois foi desmentido internacionalmente. Mas na época, esse relatório prévio soltado pela OEA deu ainda mais munição para a extrema-direita, que vira para Evo Morales e fala: você tem um tempo X para abdicar do seu posto. E, gente, na América Latina, um grupo político virar para um presidente e falar que você tem um tempo fechado para abdicar do seu posto, significa basicamente o seguinte: se você não sair do posto de presidente, a gente vai te matar. E isso não é uma exceção da América Latina não, tá, gente? A história do nosso continente, nosso subcontinente, é essa: instabilidade política, intervenção de outros países. É isso. Essa é a América Latina desde sempre, infelizmente. Evo Morales sai do posto, vai para a Argentina, pede asilo na Argentina, né? Mas enquanto ele estava indo para a Argentina, a extrema-direita entra no palácio, né, do poder federal ali da Bolívia, inclusive numa cena meio lamentável em que um dos seus representantes, né, da extrema-direita se ajoelha, bota a Bíblia ali, diz que ela nunca mais vai sair, enfim. Já emitem um mandato de prisão para Evo Morales, que consegue fugir disso e consegue chegar na Argentina, onde está até hoje, né? E ao mesmo tempo, durante todas as manifestações que ocorriam, enquanto Evo Morales ainda era presidente, ele não acionou o exército ou a polícia para usar de violência contra o povo, mesmo contra a extrema-direita. Ao mesmo tempo, foi percebido um aquartelamento por parte do exército e da polícia, ou seja, eles preferiram não sair dos quartéis para cumprir a função deles de proteger o povo. Eles não fizeram isso. Eles ficaram nos quartéis enquanto a extrema-direita assassinava pessoas da esquerda. Tanto que teve uma prefeita de um município da Bolívia que foi sequestrada, teve o seu cabelo cortado, tacaram tinta nela e mandaram ela andar em linha reta numa rua, ameaçando a qualquer momento de tacar fogo no corpo dela. Isso aconteceu na Bolívia. Além disso, membros, né, familiares de políticos ligados ao MAS, tanto na Câmara de Deputados da Bolívia quanto do Senado boliviano, foram sequestrados. E depois que esse golpe foi dado, esse golpe militar foi dado, porque dentro desse movimento tínhamos militares e tínhamos policiais militares também da Bolívia, né? Depois que esse golpe é dado, busca-se uma faceta de um processo legal, de acordo com a democracia e com a legislação boliviana. Para isso acontecer, tinha que acontecer uma votação no Senado. E chegou a um nível em que a maioria no Senado era do MAS, do partido de Evo Morales, partido de esquerda. Só que eles foram proibidos de irem votar no Senado porque os seus familiares estavam sequestrados. Ou a extrema-direita tinha falado: se sair de casa, a gente vai te matar. Então, só quem foi permitido de ir votar no Senado foram aqueles senadores da direita e uma minoria absoluta de senadores. Que democrático tem nisso, percebem? A então presidente do Senado, que era do MAS também, foi ameaçada de morte, foi forçada a abdicar do seu cargo, do contrário, eles iriam assassinar tanto ela quanto a sua família. Né? Ela abdicou do cargo, e a vice-presidente do Senado era uma política de direita. Né? E ela toma posse, se autodetermina a presidente interina da Bolívia, né? E toma várias posições para adiar cada vez mais as novas eleições, até que ontem, né, domingo,
dia 18, foram as eleições bolivianas. E até agora, né, tá cedo ainda, né, o candidato do MAS, que era o ministro da Economia dos governos de Evo Morales, aparece como vencedor das eleições bolivianas. Então, depois de todo esse processo golpista que ocorreu na Bolívia, o candidato que está vitorioso nas pesquisas, né, ainda não oficiais, né, não são as pesquisas finais, mas enfim, que já mostram como que as urnas estão se mostrando, esse candidato se mostra, né, da esquerda, se mostra como o vencedor por mais de 50% já dos votos. Então, informação fresquinha, acho que eu consegui passar para vocês todo o cenário político da Bolívia, desse período que a gente está vivendo agora, e é isso. Nossa aula termina aqui, qualquer dúvida me procurem, tamo junto, e é isso. Fui descansar um pouco.